Oh, e aí, meus consagrados, enfim, o primeiro episódio do podcast que eu queria tanto fazer, gente. Pra quem tá chegando em outras plataformas que não seja o YouTube e que não me conhece ainda, que não me conhece meu canal, prazer, meu nome é John. Eu vou iniciar o podcast da mesma forma que eu inicio os vídeos, por mais que eu não apareça, porque eu não tenho criatividade para criar uma outra intro aqui pro podcast também. Se você tá assistindo aí pelo YouTube, que é onde eu tenho meu canal, já deixa like, comenta, compartilha, se inscreve se é novo no canal. Se estiver assistindo por outras plataformas como Deezer, Spotify, Apple Music, siga aí o perfil do podcast, que isso me ajuda bastante. Eu sei que isso daqui é um projeto que não vai ser tão grande assim quanto é o canal, que provavelmente vai flopar porque é uma coisa grande, né? São áudios grandes, então, mas é uma coisa que eu quero fazer porque eu queria conversar, eu queria fazer uma coisa mais sem edição, mais batendo um papo mesmo. Alguns cortes vão ter, mas é uma coisa muito menos do que no YouTube, sei lá, vou gaguejar, vou errar, vou ter que voltar atrás. E é isso. Esse primeiro episódio eu já tinha falado no canal e nas minhas redes sociais que ele iria ser sobre uma conclusão de tudo que a gente tem até agora sobre essa nova era de 21 Pilots, sobre o Scale and Ice, Escamado Geladinho. Para quem não me conhece também, para quem não conhece o canal e tá chegando aqui por agora, por outras plataformas, eu falo muito sobre música indie, pop rock, músicas no geral, mas na verdade sobre músicas que eu gosto, artistas que eu gosto, bandas que eu gosto. Lá no canal eu falo de diversos clipes, letras de música, curiosidades dos artistas, então se tu estiver me conhecendo por outra plataforma, favor ir se inscrever no canal 21 John, tá bom? Muito obrigado. Agora vamos dar início. A primeira coisa que a gente tem que falar aqui sobre o Scale and Ice é sobre o conceito dele e da forma que ele pode começar, né? Ou como que ele pode começar, porque por mais que ele comece com Good Day e termine lá em Redecorate, lembrando que esse álbum foi um pouco menor do que os demais, né? Geralmente os álbuns de 21 Pilots têm 14 faixas e esse teve 11, 12, nem lembro mais também. Por mais que ele comece em Good Day, tem uma teoria que é a que eu citei no canal desde o início aí, que foi dada pelo Wally lá no meu Instagram, de que esse álbum comece a narrativa de trás pra frente, que comece na verdade em Redecorate e termine em um Good Day. Uma das principais coisas que a gente pode levar em consideração para isso é de que nas fotos, quase todas as fotos, eu acho que em todas na verdade dessa era, o Tyler e o Josh eles estão em posições diferentes do que eles estavam em eras passadas, né, em álbuns passados. Então, para algumas pessoas isso pode parecer meio sem sentido, pode parecer meio bobo, mas não é, porque em todos os álbuns eles realmente ficavam nos lados fixos, sabe? O Tyler sempre ficava na direita e o Josh sempre ficava na esquerda. Não sei se era essa a ordem exatamente, mas é um exemplo aqui, né? E nesse álbum tá sendo diferente, né? O Josh tá no lugar que o Tyler ficaria e o Tyler tá no lugar que o Josh ficaria. Então, por isso pode ser que esteja realmente de trás para frente, de acordo com esse pequeno detalhe. Outra coisa também é que lá na era do Level of Concern, que na verdade não foi uma era, né? Foi só um single. Desde aquela época eu já estava falando que possivelmente essa era seria uma era azul, porque as cores de Level of Concern invertidas davam um azul. Então, por isso a gente já estava especulando desde aquela época que essa era fosse azul. E por mais que essa era seja colorida e não uma única cor, a logo tá azul. Então, a gente tem que levar em consideração a logo e de que essa era seja azul. Outro motivo de que, se as cores são invertidas, possivelmente a ordem do álbum também seja invertida. E até mesmo porque o álbum faz mais sentido, né, estar invertido, porque quando terminou o álbum Trent, quando terminou Trent lá com Leave the City, ele termina numa vibe triste de que Clancy não conseguiu fugir de Dema, de que Clancy ainda continuava em Dema, dizendo no tempo certo eu vou conseguir sair dessa cidade, né, no tempo certo eu vou conseguir sair daqui. Então não faz sentido terminar um álbum e começar o outro extremamente alegre, e sim continuar naquela mesma vibe que encerrou a era Trent. Daí muita gente pode dizer de tipo, mas isso não é uma continuação direta do Trent, isso não é uma continuação direta do que aconteceu lá. Na verdade isso é o que o Tyler tem dito em entrevista, mas a gente sabe que eles têm mentido bastante em entrevista.
Daí outro ponto que muita gente pode vir dizer, mas não faz sentido eles mentirem em entrevista, mentirem pra mídia. Na verdade, faz bastante sentido, porque eles nunca falaram muito sobre o conceito da banda pra mídia, né? Eles nunca revelaram grandes coisas pra mídia. E se o Tyler quer mesmo entrar dentro do personagem, quer mesmo entrar dentro de toda essa narrativa, faz muito sentido ele mentir também pra mídia, porque ele tá sendo controlado, ele não é o verdadeiro Tyler, digamos assim. Então sim, faz certo sentido eles mentirem sobre isso nas entrevistas e tudo mais, e não contar a verdade. Lembrando que o Josh deu uma entrevista aqui pro canal 5 Notas, que é um canal brasileiro, que o rapaz, eu me esqueci o nome, me desculpa se você estiver ouvindo isso. O rapaz trabalha na Rádio Rock, uma coisa assim, eu não conheço muito as rádios do Brasil, né? Mas ele trabalha nessa rádio que o Josh deu uma entrevista, e pra mim foi uma das melhores entrevistas, porque o Josh fala um pouco sobre o conceito, né? E o Josh fala que eventualmente tudo vai ser esclarecido. O canal é o canal 5 Notas no YouTube, para quem quiser ir dar uma olhada na entrevista, vale bastante a pena, é uma entrevista muito boa. Então dá pra ver que sim, eles estão mentindo em algumas coisas e que possivelmente sim, isso seja uma continuação indireta do álbum Trent. E que faça mais sentido ele começar por Redecorate justamente por isso, por combinar com a vibe da era Trent, né? E fora tudo isso, também tem o ponto de que em Redecorate provavelmente é uma última carta de Clancy, é meio que uma despedida, já que até no lyric video dele mostra uma caligrafia parecida com as cartas de Clancy, então tudo aponta que realmente seja isso. E daí entra um outro ponto que é bem importante, que são muitas coisas que eu cito lá no canal e eu sempre tentam, né, me contestar sobre isso, de que lá no canal eu falo de que Tyler representa Clancy, de que esse personagem que o Tyler mostra nos clipes e tudo mais desde a era Trent seja realmente Clancy. E todo mundo diz que não é Clancy e tudo mais. E agora eu vou refutar alguns desses argumentos que é. Tudo que se passa dentro do universo de Trent, do Scale and Ice e tudo mais, de certa forma, tudo aquilo é o Tyler, desde os bispos até o Josh, até tudo mais, tudo é Tyler, tudo é dentro dele, tudo se passa dentro do psicológico dele, a gente não pode esquecer isso de que Trent é uma representação de uma cadeia mental, digamos assim, de que Dema é essa cadeia mental, então tudo se passa dentro do psicológico do Tyler, logo, tudo é o Tyler, por mais que sejam representados de formas diferentes. E também o que não é o Tyler são representações de memórias do Tyler ou de coisas que representam ele. Então não tem como algo que esteja lá dentro não ser o Tyler. Mas o Josh é o Tyler? Não, o Josh é uma memória do Tyler, é uma memória afetiva, é algo que é importante para ele. Assim como a Jenna também apareceu lá no clipe de Levitate na era passada. Mas tudo ali faz parte da mente do Tyler, então logo tudo é o Tyler, logo Clancy é o Tyler, logo Blurryface e os bispos são o Tyler, por mais que sejam retratados de formas diferentes. Daí um dos principais pontos que as pessoas tentam refutar essa ideia de que Clancy não é o Tyler é de que teve um ponto lá numa carta, se eu não me engano foi na última carta de Clancy, quando lançou o clipe de Coloring, que Clancy diz que vê o bispo pegando o Tyler, né, de dentro de uma caverna, de que tá olhando de longe. Se tudo se passa dentro da mente do Tyler, logo Clancy é uma parte do Tyler dentro de Trent, dentro da narrativa de Trent, e Clancy está olhando tudo aquilo dentro da própria mente do Tyler. O que acontece? Tyler e Clancy são a mesma pessoa porque Clancy representa o lado esperançoso, o lado que quer lutar contra aquilo dentro de Dema. Então, há momentos que Clancy está para fora e há momentos que Clancy não está para fora, assim como há momentos que o Tyler está dominado pelos bispos e há momentos que ele não está dominado pelos bispos. A única diferença é que os bispos, como são 9, eles têm uma representação maior e eles aparecem fisicamente. Já Clancy, como faz parte da mesma pessoa, eu não consigo explicar, eu acho que 100% isso, mas Clancy há momentos que ele tá ali presente e há momentos que ele não tá presente, só que no corpo do Tyler, no corpo desse personagem representado pelo Tyler. Então por isso faz tanto sentido e a gente já vai até falar um pouco mais sobre isso e de que como isso realmente faz sentido, porque tem vários outros pontos que reforçam essa teoria. Agora, como todo mundo já sabe, esse álbum é uma propaganda, né? Como foi falado desde o single de Natal, lá de 21 Pilots ali, que teve aquele sai propaganda na caixinha e tudo mais. Propaganda é uma palavra brasileira aqui pra gente, mas lá na gringa, propaganda
não é propaganda no geral, e sim propaganda política, né? Propaganda de que quer propagar uma, como é que eu vou dizer? Uma imagem política mesmo, um ideal político, sabe? Esse tipo de coisinha aí que rola muito hoje em dia, né? E tudo isso se deu justamente, provavelmente, por conta de tudo que aconteceu na Era Trent, né? Pela fuga de Clancy, pela fuga do Tyler, dos bandidos invadindo o Dema e toda aquela putaria rolando ali naquela era. E como faz sentido o Tyler ser Clancy novamente aqui, fazendo a propaganda depois de fugir de Dema? Se a gente pensar nisso de que o nome do álbum, né, Scale and Ice, é um anagrama para Clancy's Dead, por que Dema mataria Clancy justamente só pelas cartas que Clancy fez? Se nas cartas Clancy nem se mostra tão contra Dema assim, se nas cartas Clancy fala bem do bispo que cuidava dele, digamos assim, né, do Kions, se Clancy se mostra indeciso, Clancy não se mostra nas cartas tipo, porra, Dema é uma coisa péssima e eu vou fugir daqui e pronto. Em poucos momentos Clancy declina da ideia de que gosta de Dema, então não teria motivos de eles matarem ou silenciarem Clancy só pelas cartas. E sim, se Clancy tivesse tentado fugir, se Clancy conseguisse fugir e fosse capturado novamente. O que foi que aconteceu com o Tyler, com o personagem do Tyler. E novamente faz sentido ele ser Clancy justamente por isso. Porque daí sim faz sentido Clancy ser capturado depois de uma fuga e aí sim ser silenciado. Novamente, por quê? No final do clipe de Nico and the Niners, a gente vê que eles deixam para trás, né, os bandidos e o Tyler deixam para trás tanto a bateria quanto o jumpsuit, quanto o macacão deles. E quando eles deixam isso, quando eles fazem isso, duas crianças pegam aquilo ali e veem tipo, nossa, essa galera fugiu, essa galera entrou aqui e saiu daqui. O porquê, provavelmente? Será que essas crianças já têm noção do que está acontecendo lá dentro? Daí vai chegando os 9 bispos ali por trás e tal, todo mundo já conhece essa cena, né? E se aquela cidade é ruim de que algumas pessoas já têm noção disso e do que acontece lá dentro e vem alguém fugindo, elas veem aquilo como um sinal de esperança, como um sinal de tipo, é possível sair daqui, é possível largar essa depressão, é possível largar esses problemas que a gente tem aqui, é possível parar com tudo isso. E isso a gente pode saber, e como a gente vê na cultura pop, em diversos filmes e até na nossa realidade hoje em dia, de que uma pequena fagulha pode dar início aí a grandes revoluções, a grandes protestos, né? E pode ser que isso tenha acontecido dentro de Dema, de que essas crianças vendo essa fuga, e até mesmo aquelas pessoas todas que são mostradas no clipe de Nico and the Niners enquanto os bispos estão fazendo um ritual, tenham enxergado isso, de que algumas pessoas conseguiram, então eles também podem conseguir, eles também podem se revoltar contra tudo isso. E justamente por isso faz sentido que esse álbum seja uma propaganda e de que Clancy tenha sido capturado, ou seja, o Tyler tenha sido capturado para desfazer tudo isso que ele mesmo fez, né? De que ele deixou a imagem de esperança, mas que agora ele foi capturado novamente, tá cantando as músicas que são produções de Dema, dos bispos, com letras alegres, letras não, né? Melodias alegres, tentando falar que tudo ali é muito bom, que tudo ali é muito colorido, tudo é muito saturado, assim, né? As cores são muito vivas, coisas diferentes da Era Trent, tentando desfazer tudo que foi feito por essa atitude dele lá atrás. Mas peraí, o título diz Clancy's Dead, né? Sai propaganda, né? Scale and Ice. Será que Clancy morreu? Eu acredito que não, e é isso que eu já venho falando no canal também, para quem assiste o canal, de que provavelmente não é uma morte física, não é que eles tenham matado realmente a pessoa, e sim uma morte cerebral, uma morte psicológica, uma morte emocional, e de que eles estão tendo um controle meio que de lavagem cerebral, ou por meio de medicamentos, ou qualquer coisa do tipo, ou até mesmo ameaças, porque há certas músicas, tipo Never Take It, que a gente vê isso, né? De que por mais que Tyler ou Clancy esteja sob controle, ainda tem momentos que as músicas falam contra Dema e falam que não vão aceitar tais tipos de mensagens e essas coisas todas.
Mas antes de a gente se aprofundar um pouco mais nisso, a gente já vai voltar um pouco mais nesse clima de propaganda, do porquê que eles estão fazendo isso tudo. A gente tem que se questionar outra coisa, que é por que o Tyler tá fazendo essas letras, como ele tá fazendo essas letras, e a gente chega no Thrash e no Ned. Lá na Era Trent a gente sabe que o Ned representava tanto o fandom quanto o processo criativo do Tyler, enfim, tem várias vertentes aí de teorias que falam o que o Ned era, né? Aqui na Era Scale Ice a gente vê que o Ned é meio que retratado na letra de Bounce Me, né? Onde fala que ele sumiu, que o telefone tá dando na caixa postal e tudo mais. E tudo condiz justamente com o que o Tyler falou em entrevista, né? Dizendo que o Ned não atende mais o telefone, isso e aquilo, e sumiu, e tá com medo de Thrash ter engolido ele. E aqui nessa era também a gente sabe que o Thrash é quem traz a inspiração pro Tyler, né? Quem traz a criatividade para ele, tomando meio que de certa forma o lugar do Ned. Teve uma entrevista que o Tyler falou que o Thrash incinerou ele com criatividade, algo do tipo. Então, realmente, é o Thrash que representa o processo criativo dele agora. Só que a gente sabe que o Thrash está sendo controlado, ou o Thrash é uma das armas, digamos assim, que Dema tem, né? Então, o Thrash nada mais é do que passar o processo criativo de Dema pro Tyler, né? Passar as letras, a melodia e tudo mais. Então, uma teoria que rolou bastante nos comentários dos vídeos do canal e que, na verdade, bastante não, uma pessoa falou isso e faz sentido, eu só não lembro quem foi a pessoa, de que talvez, na verdade, não é nem que o Ned tenha sumido, de que o Thrash tenha engolido o Ned, como o Tyler fala na entrevista, e de que pode ser até mesmo que o Ned sofreu alguma mutação e se tornou o Thrash, né? Essa medicação que Dema dá pro Tyler tenha transformado a criatividade dele dessa forma, porque lá em Calorine a gente vê que o Ned meio que sofre uma mutação quando entra na água, né? Começa a nascer uns chifres ali nele, algumas coisas. Então tem essa possibilidade também, é uma teoria válida. Lembrando que tudo é teoria, tá, gente? Nada é certeza, nada do que a gente fala é certeza. Pouquíssimas coisas do que a gente fala é certeza, porque como eu já falei, eles não falam muito sobre isso e ninguém é amigo do Tyler, ninguém é próximo dele, então é muita prepotência, tanto eu quanto qualquer pessoa dizer não, é isso exatamente e é isso de certeza. Nada é certeza, tudo é teorias. Eu posso estar inclinado a dizer, tipo, que Tyler é Clancy realmente, de que isso é quase uma certeza, mas eu não posso dizer que é uma certeza, isso é quase uma certeza na minha cabeça. E se não for na tua cabeça, daí o problema é teu, porque aqui eu vou ficar falando isso e nunca vou mudar essa ideia. Daí voltando pro Thrash, gente, lembrando também que eu fiz um vídeo aqui no canal, lá no canal na verdade, né, no 21 John no YouTube, falando do conceito do Thrash, do que ele representa e de que ele representa uma arma de intimidação, e é justamente isso que a gente vê até no clipe de Shy Away, né, que quando no Thrash aparece, o Tyler se sente intimidado e começa a cantar, porque de onde o Thrash foi tirado, o conceito dele, a imagem dele, na história lá do Fairy Queen, né, Rainha das Fadas, o Thrash era usada por uma bruxa como uma forma de intimidar algumas aldeias, alguns reinos, algumas coisas do tipo, e sitiar esses lugares, né, e tomar eles, deixar esses lugares como refém. E é justamente essa a ideia que eu tenho de que Clancy está, de que Tyler está como refém de Dema. Antes de a gente passar aqui para os últimos tópicos desse primeiro episódio, começar a falar um pouco mais sobre Clancy estar morto e tudo mais, eu quero pedir para quem é novo e para quem está chegando aqui por outras redes sociais, não esquecer de me seguir lá no canal. Lá os vídeos são mais curtos, são mais rápidos. Tem vários significados de tudo, é 21 John no YouTube, canal 21 John no Instagram, é bem importante vocês seguirem. Se vocês estiverem assistindo pelo YouTube, tem o link da loja também aqui nos comentários ou na descrição do vídeo, e tudo isso me ajuda bastante a continuar, tanto aqui agora no Spotify, nessas plataformas, quanto no YouTube, quanto em tudo mais. Então, se vocês puderem me dar essa força, agradeço demais, e não esqueçam de seguir o podcast também nessas plataformas digitais. Lembrando que para assistir o podcast, para ouvir o podcast nas plataformas digitais como Spotify, é totalmente gratuito, sem propaganda, sem nada, pelo menos podcast é dessa forma, então para ti que quer assistir enquanto limpa a casa, faz qualquer coisa, dá para deixar aí paradinho no celular enquanto tá ouvindo. Eu sei que no YouTube não dá para fazer isso, mas no Spotify dá para fazer.
Agora sim, vamos partir aqui para os últimos tópicos, que é por que não faz sentido Clancy estar morto e sim ter feito uma lavagem cerebral. Clancy não teve muito desenvolvimento lá no álbum Trent ainda, de certa forma. Clancy nem sequer apareceu, né, segundo algumas teorias. Se for seguir a minha teoria de que Clancy é o Tyler, sim, ele apareceu, teve seu desenvolvimento, teve a sua história narrada, mas ele não apareceu, segundo a grande maioria das teorias. E se ele não apareceu, então realmente não faz sentido ele morrer, né? Não faz sentido ele morrer só pelas cartas. Então, se tem alguém que acredita que Clancy morreu, que ele teve desenvolvimento suficiente, essa pessoa tem que acreditar também que Tyler é o Clancy. Então, novamente, a gente volta para todo esse círculo de que não faz sentido ele ser morto só pelas cartas, só se ele fugiu realmente, e por isso ele tá fazendo essa propaganda toda. Uma coisa que a gente tem falado bastante lá nos comentários dos vídeos que eu faço no YouTube é de que essa era ela tá bem difícil de interpretar, né? Ela tá sendo uma das eras mais difíceis de interpretar justamente porque as letras estão entregando menos, de certa forma. Parece que na era Trent as letras entregavam um pouco mais, né? Elas passavam um pouco mais de significado, elas eram mais claras. No próprio primeiro single, que foi Jumpsuit, a letra já foi muito clara, ela já entregou muita coisa do que Trent tava ali para fazer, sabe? Falando sobre as inseguranças do Tyler, ele lutando contra, né? Porque tem uma parte da letra de Jumpsuit que ele fala: pra te parar os meus planos, tu vai ter que parar minha garganta, parar minha voz, parar o meu processo criativo. Então, a gente vê que lá naquela era foi tudo retratado muito bem. E não criticando Scale and Ice, muito pelo contrário, pra mim tá junto com Trent como os melhores álbuns assim da história de 21 Pilots. Mas ele tá muito mais confuso, ele tá muito mais difícil de interpretar. Primeiro porque os clipes não entregaram tanta coisa, não entregaram tanto conceito que foi entregue na era Trent, pelo menos até agora, né? A gente tá aí para receber o clipe de Saturday, pode ser que seja essa semana que vem, tá próximo já porque eles já gravaram e tá na edição. Mas ainda assim eu acho um pouco difícil porque pelas fotos que saíram, né, do clipe, não parece que vai entregar tanto ou que vai ter um conceito muito grande assim por trás. E talvez seja justamente isso que eles querem fazer, né? Porque como a gente já sabe, o álbum é uma propaganda, eles não vão ficar mostrando os bispos descaradamente, entregando o que Dema tá fazendo descaradamente. Lembrando que depois desse álbum vai ter mais um álbum que daí sim, segundo Tyler, vai ser uma continuação direta da era Trent, né? Ou seja, provavelmente vai continuar a narrativa exatamente de onde tinha parado, o que destrói todas as teorias, bem dizer, que a gente está criando agora, por mais que não seja a teoria de que o álbum seja de trás para frente. Então tudo é muito confuso. Nesse momento da era passada a gente já teria tudo em mente, já teria tudo montado, mas nessa era tá totalmente difícil de fazer isso, justamente porque a gente não sabe o que o Tyler tá falando que é mentira, o que o Tyler tá falando que é verdade, e a gente acaba ficando aí no meio desse tiroteio de informações que tanto ele quanto o Josh vão jogando por cima da gente. Eu quero ler um comentário, para quem acompanha o canal lá no YouTube, sabe que eu não fiz a análise de The Outside, né? Eu fiz a análise de todas as músicas, menos de The Outside, mas teve a Clara Caetano, que ela comentou uma coisa que pode ser que faça sentido. É um pouco difícil dizer que realmente seja isso, porque, pô, daí o Tyler vai estar alfinetando muita gente, né? Possivelmente seria cancelado de novo. Mas eu gostei bastante disso que ela falou aqui no comentário, de que pra mim faria total sentido e eu apoiaria total ele se isso realmente fosse verdade. Esse comentário, como eu já falei, é da Clara Caetano e ela diz o seguinte: senti que The Outside foi uma indiretinha sobre aquela treta dele, porque começa falando que já tá cansado disso acontecendo o tempo todo, se referindo ao cancelamento, eu imagino. E a parte de crianças estão tentando acabar com a minha vibe seria justamente por causa da piada, genial, aliás, que ele tinha feito sobre as plataformas. E sobre a parte que ele fala cabeças acenando para cima e para baixo, eu senti que é uma metáfora para a alienação, e para mim o lado de fora seria ele se questionando se aquilo é normal mesmo ou se ele está por fora. Ficou bem complicado tirar teoria dessa mesmo. Espero que o clipe de Saturday entregue mais coisas, porque sem condições, ou coisa difícil.
Eu concordo com a Clara, pode ser que se realmente seja isso. Se fosse, eu acho que estaria sendo genial da parte dele, porque eu não concordei com nada do que aconteceu com ele também ano passado. Mas eu acho difícil, mesmo que seja isso, em algum momento ele falar que seja isso, porque senão ele seria cancelado de novo e tal. Teve muita gente até que criticou ele quando ele pediu desculpas, dizendo que ele só pediu desculpas porque tava pra lançar álbum e tudo mais. Eu digo além, se eu fosse o Tyler, eu nunca teria pedido desculpas, eu teria dito, pau no cu, querem gostar das minhas músicas, gostem, não querem, continuem me cancelando. Até porque 90% das pessoas que cancelaram ele ali naquela época do ano passado, quando ele fez a piada das plataformas, mesmo que ele não tivesse pedido desculpa, estariam ouvindo as músicas agora, estariam comprando CD, ouvindo as músicas, enfim, assistindo clipe, assistindo live e tudo mais. E por falar em live, para quem não assistiu, tem um vídeo lá no canal no YouTube também, falando sobre todos os easter eggs da live e de como tudo ali pode se encaixar e fazer mais sentido. Teve um comentário também nesse vídeo que eu fiz sobre a live de uma pessoa, eu não lembro o nome da pessoa também, eu não lembro exatamente como era o comentário, mas ela falou um pouco sobre de que Lisden e Nico são a mesma pessoa, alguma coisa do tipo, mas não falou do Sarkarver ser a mesma pessoa também, sabe? O que acontece? Tem muita gente que começou a me acompanhar agora na era do Escamado e Geladinho e não me conhece lá da era Trent, né? Lá na Era Trent eu fiz um vídeo explicando o que eram os bispos, como eles simbolizavam alguma coisa, o que eles significavam, e de que não só um bispo é igual ao outro, e de que todos os bispos formam um. Lá eu explico o que é o conjunto do vazio, quem é Nicholas Burbach, o porquê que eles usaram o conceito do Nicholas Burbach, e de como Nicholas Burbach pode ser o Nico, né, que na verdade já tem esse bispo, Nico, pode ser não só um bispo, mas todos eles que formam o Blurryface. O que realmente é, porque cada bispo representa meio que uma insegurança, um medo, qualquer problema que o Tyler tenha, e assim formam a depressão, formam a ansiedade, formam tudo aí que é representado pelo Blurryface. Uma das dúvidas grandes assim que eu ainda tenho na cabeça é sobre a touquinha laranja, por que a touquinha é laranja, tanto a que é usada em Choker, quanto a que é usada por um personagem que a gente não sabe quem é ainda, lá no clipe de Levitate, no clipe de Nico and the Niners, isso ainda não tá claro. Por sinal, muita coisa não tá clara, né, como eu já falei aqui nesse episódio também, mas o que resta pra gente é ficar esperando mais informações, mais clipes, mais alguma coisa aí, pra ver se isso vai ser esclarecido de alguma forma. Como eu já falei, segundo o próprio Josh, isso vai ser esclarecido eventualmente, né, então em algum momento vai ser esclarecido, a gente vai saber o que tá rolando, o que tá acontecendo, mas a gente não sabe se isso vai ser nessa era ou na próxima era ou só no final da próxima era, o que eu acredito que vai ser, porque nessa era tá bem difícil de eles entregarem alguma coisa e eu acho que eles realmente não vão entregar muito mais do que já tá sendo entregue. Então eu acho que esclarecimentos de verdade, assim, significados de verdade que a gente vai ter vai ser só ano que vem, possivelmente, se sair álbum ano que vem, né? Se não for só daqui 3 anos, igual tá sendo aí um intervalo entre um álbum e outro desde a era Vessel. Então é isso, gente. Eu agradeço muito para quem veio aqui para outra plataforma ouvir. Não esqueçam de seguir nas plataformas Deezer, Spotify, na que você usar aí para ouvir os seus podcasts e músicas e tudo mais. Se estiver ouvindo pelo YouTube pela primeira vez, não esquece de se inscrever, comentar aí o que vocês acharam de tudo isso, comentar se vocês queriam episódios maiores, menores. Esse daqui até ficou menor do que eu esperava que ficasse, ficou bem dizer um vídeo um pouco mais trabalhado meu. Mas é isso, provavelmente vai ter um episódio por semana, não é só sobre 21 Pilots, isso é bem importante falar aqui pra vocês, tá? Por mais que o nome remeta a 21 Pilots, Blurrycast aí, com referência ao Blurryface, não é só sobre 21 Pilots, é assim como no canal também, sobre música em geral. Cada episódio eu vou trazer ou um álbum, ou as notícias da semana, ou coisas do tipo, e vai ser sobre música no geral, tá bom? Eu espero poder contar com vocês, é uma coisa aí que dá pra ouvir enquanto, sei lá, tá trabalhando, fazendo um dever de casa, qualquer coisa, deixar aí rolando no Spotify. E é isso, muito obrigado para quem ouviu até aqui. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais e em todas as plataformas. Beijo do gordo, até a próxima e tchau!